Agora veio. Agora sim, boa noite. Tudo bem? Boa noite, meu querido. Como é que estão as Tudo coisas? tá bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem ou não? Agora eu tô. Aquela hora eu tava só olhando uma bolinha girar aqui, não tava funcionando. Ah, legal. Muito obrigado por receber a gente aqui, ó. A galera tá em peso hoje. Ai, que legal. Fico feliz. Bacana. Qual é a sua primeira lembrança musical, assim, da infância que te despertou uma curiosidade musical? Pode ser cantor, banda, uma música. É, nesse lado, eu tive uma felicidade muito grande, né? Porque meu pai, ele gostava de rock, né? Então ele tinha uma coleção de discos, né? Eu conheci logo cedo, acho que o disco que eu mais gostava quando era criancinha era do Neil Sedaka, já. Então já era uma coisa meio rockabilly, já era uma coisa meio assim. Então, e ele gostava muito dessas coisas, do Elvis, principalmente, né? Meu pai era fã do Elvis. Mas o que despertou mesmo ali, para mim, de querer escutar da própria coleção dele, né? Foi o Elton John, o Beatles, né? E o Creedence. Creedence foi uma banda que eu carrego comigo até hoje. Essas são suas maiores influências, depois você As mais foi. antigas. As mais antigas, né? É. E aí, como você foi disseminando essas influências para o seu repertório musical, assim? Quais são as Então, influências? então, porque eu nasci em 72, né? Nos anos 80, eu era adolescente. Então, eu comecei ali pelo rock nacional, né? Aquelas bandas aqui. Eu gostava mais do que era mais barulhento, já gostava mais do que era mais rápido, mais assim, né? Que tinha umas mensagens, assim, até pela fase, né? Que eu estava vivendo. Então, o Legião Urbana, né, aquelas bandas de rock nacional da época, o Titãs, próprio Titãs, quando lançou o Cabeça de Dinossauro. E só que eu tinha alguma coisa ali que estava faltando, né? Então, através de gostar do rock nacional da época, pelas revistas que saíam a imprensa, né? A revista Pop, a Bis, e várias outras, eu via as matérias sobre punk. E sempre via lá o Sub, Grito Urbano, e Começo do Fim do Mundo, né? E eu acabei indo atrás para conhecer, né? Quando eu frequentava os bailinhos, né? Na época era danceteria, né? Daí tinha a sessão, né? Que tocava som punk, era onde eu pirava, né? Então foi ali que eu comecei a saber onde eu queria ir, o que eu gostava ali dentro, né? E daí para entrar no movimento foi coisa rápida. Eu comecei com 15 anos, 14 para 15 anos, a sair no rolê, a querer conhecer banda, enfim, toda essa jornada. Legal, você chegou aí no Madame Satã, ver as bandas Muito, aí? Ou... muito, 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 muito. Pra quem não sabe, pra quem não é de São Paulo, Madame Satã é onde rolava as bandas aqui em É, São Paulo, né? na Eu verdade, tinha vários conheço. lugares, né? Tinha vários lugares. Ali era o mais famoso, né? Quando eu comecei, na época a legislação era muito mais rigorosa, né? Então eu não podia entrar nos lugares. Eu era menor de idade, né? Então o meu rolê era ir para a porta desses lugares. Então eu Caramba. ia lá encontrar com a galera, e falar do que eu gostava de falar, né? Às vezes comemorava que conseguia entrar, né, quando os caras faziam uma vista grossa, né? Mas naquela época não se fazia muita vista grossa, não. Era bem pesado, bem rígido. Você mencionou do começo do fim do mundo, você chegou aí ou só viu Não, pelo não, jogo? eu sou da geração seguinte. Ah, legal. Eu sou a chamada, né, segunda geração, que é ali de 85, entre 85 e finalzinho ali, 87, 88, é onde explodiu, né, teve a segunda explosão. O começo do fim do mundo é a geração entre 79 e 82. Né, a geração de pessoas que eram ídolos, para mim, ídolas, né? E hoje são meus amigos, né? E amigas, né? Que é o Ariel, é, Clemente, o Edson, que me ensinou muita coisa na vida. Enfim, muita gente legal ali. Saudações ao finado Harrison. E infelizmente perdemos o Caniço ontem também. Sim, sim, sim. Bem triste. O Canice, ele era muito gente fina, eu tive pouco contato com ele, né?
Mas, por incrível que pareça, eu conheci no Blackjack antes do Ace of Days, num show do Personal Choice, né? E acho que foi o único contato que eu tive melhor com ele. Cara, muita gente boa mesmo. Eu abri dois shows do Raimundos em diferentes momentos, assim. Ele sempre foi gente boa demais Sim, com a minha banda, comigo, uma né? perda, né? É, legal. E aí, ali no começo dos anos 90 já estava meio que as bandas estavam se direcionando ali para acabou muita banda ali no começo dos anos 90. Aí, o começo dos anos 90 tinha Engenheiros, aí que deu aquela ascensão, né? O boom do Engenheiros do Havaí foi em 90. Aí depois começou a vir Jota Quest, Raimundos, né? Uhum. É, Charlie Brown também. E você tava no underground, tava na garagem Então, nessa época. nessa época aí, eu já estava bem segmentada, né? Eu já tinha saído um pouco do rolê ali punk, dark wave da minha cidade, né? E já tinha passado pelo narcopunk, né? E já estava com a galera estreante, lá no começo dos anos 90. E ali eu tinha o Personal Choice, que era a banda anterior ao Dance of Days. E foi ali que eu fiz as primeiras turnês mesmo, assim, sabe? Eu cheguei a fazer pequenos shows fora de São Paulo antes, com as bandas anteriores ao Personal Choice, mas saber de que é tocar em várias cidades, pegar ônibus, tudo foi com o personal. Fomos até para a Argentina, fomos em Buenos Aires, Rosário, outros lugares ali. Isso antes dessa vez. Então eu não tive mais muito contato com a cena mainstream, né? Até pela idade, né? E a idade significa radicalismo mental, né? É. Então, na época eu não queria saber outra coisa. Então, é isso. Aí essa fase durou de 93 até 97. Foi antes do Dance. Foi de. O personal durou de 93 a 96. Né? Né? 96 acabou e eu tinha. O Personal Choice, ele começou hardcore, pauladeira, assim, tal, né? Mas foi a primeira banda do Brasil a assumir uma sonoridade emo e gravar um disco, né? A gente gravou um registro, que foi a Choices, né? A Demo Tape, que já era emo naquela época. Era um emo mais pesado, que vinha de uma outra escola ali, né? Que não foi a escola que estourou aqui, mas já vinha daquela escola ali, da Initial Records, da Dog House, das coisas que nós escutávamos. E isso foi em 96. Quando o Personal Choice acabou, eu já tinha algumas músicas, que era um trabalho para onde estava se desenvolvendo o Personal Choice, né? E uma delas era I Thought, né? A primeira música do Dance of Days, a primeira música que o Dance of Days gravou. E, e eu tentei montar a banda durante um tempo e não deu certo. E acabei fazendo um projeto. Acabei falando com alguns amigos, né? Acabei falando, ó, eu quero gravar essas músicas, quero fazer as coisas, mas eu quero fazer um projeto pessoal. Vocês topam tocar comigo? Vamos tocar? E foi assim que nasceu o Dance of Days. Dance of Days nasceu com as minhas músicas, falando de mim, tocando com os amigos. Né? E mesmo depois de ter se tornado uma banda, a essência sempre foi essa. Né? A essência sempre foi o meu lugar para colocar para fora, né? As coisas que eu sentia, que eu sinto, né? E penso. Aí de 96 até começo de 2000, vocês ficaram no underground total, assim. O Days of Days, O Dance. o Days of Days, ele teve uma fase bem grande ali entre 97 e 98, né? Depois a banda deu um hiato aí de um ano, e que foi quando eu tive o Bastard in Love e o Awkward, e retomou a estrada em 99, né? E ali eu já estava com um plano, assim, do que eu queria, né? Na época mais politicamente do que artisticamente, o que eu queria passar através das músicas e como eu passaria isso através das músicas. E foi aí que surgiu a ideia de gravar os discos em português. Eu chamei o Marcelo Verade, né? É, isso em 99, né? Chamei o Marcelo Verade, passei as músicas para ele, a gente começou a ensaiar, só que nós dois
vínhamos do punk, né? Daquela coisa pesada, né? E as músicas estavam ficando absurdamente pesadas pro que eu queria, que viria a ser o História Não Tem Fim, né? E daí eu fiz a proposta para ele, falei assim, ó, vamos fazer uma banda de crust punk, uma banda muito desgraceira aí. Daí quando a gente colocar isso para fora, a gente compõe o Dance of Days. E foi assim que nasceu o Sick Terror, né? Que a gente criou, eram músicas que a gente estava criando que não estava conseguindo chegar num tempero bom pro Dance of Days ali. E foi aí que nasceu o Sick Terror. E depois chamamos outras pessoas para tocar, né? E o Dance of Days foi isso. O Dance of Days é o Marcelo Verade, na época, me apresentou uns amigos vizinhos dele lá, que eram os outros três que eu nunca tinha visto na vida, né? Mas depois entraram com a banda, fizemos amigos, né? E formou a formação do História Não Tem Fim. Aí, legal. Aí, aquela formação com o cello já veio depois. Não, ele já veio nessa, já veio na primeira. Essa aí é aquela primeira formação. Foi eu, Verardi, Cello, Júnior e Júlio. Essa é a formação do História Não Tem Fim. Legal. Eu entrevistei a Bianca Jordão semana passada e ela contou do show do 11 de setembro que ela fez. Sim. Que ela chegou em São Paulo para fazer o show e aí aconteceu todo o desastre lá em Nova York. Ia ser com vocês, acho que no Sesc. Como conta essa... Com a gente, com o Street Bulldogs, o Key Subs, né, tocou nesse dia também, foi bem legal. Tava uma tensão, assim, do que estava acontecendo? Tava, né, tava um clima, uma mistura, né, de pesar, de não estar entendendo o que estava acontecendo, porque foi no dia, né, então ninguém sabia o que estava acontecendo de verdade, né, ninguém sabia, apesar de terem assumido lá o atentado, tudo, ninguém sabia de jeito o que estava acontecendo. E quando nós fomos para lá, né, ainda estava o que aconteceu, o que rolou, né? Legal. E aí, de 2000 para frente, assim, o movimento emo começou a tomar corpo no Brasil, né? Você acha que o movimento emo, se ele viesse com outro nome, ele ia ter o mesmo, ia ter a mesma força? Eu achei tão legal, porque o Dance of Days, ele veio de uma linha do emo que não foi a que estourou no Brasil, né? A gente veio de uma linha que era muito mais ligada ao hardcore pesado, tudo, né? E quando nós voltamos, a gente já estava mais ligado a essa linha que estourou, né? Que é a linha do Promise Ring, do Graffiti, até nós viemos lá do Boy Set Fire, né? A gente veio de uma outra escola ali, que todo mundo era amigo, na verdade, né? Em seus países, né? Todo mundo se conhecia e era de boa. Mas o Dance já veio com uma proposta ali de influências do Grade, né? De umas coisas mais melódicas, né? Então foi uma coisa muito legal. E por sermos uma banda velha, mais antiga, né? Sempre houve muito respeito, né? Com o Dance of Days, né? Então essa movimentação toda do emo que aconteceu no começo dos anos 2000 abraçou toda em volta do Dance of Days ali em São Paulo, né? Foi muito legal e das outras bandas estavam surgindo. Na época, eu tive uma grande preocupação, né? Por quê? Porque era tudo molecadinha, né? Tudo gente muito novinha e sem muito link, né? Com da onde que surgiu aquilo, qual a relação daquilo com o punk, por exemplo, com o hardcore, né? Com o hardcore melódico até, né? O que tá, da onde isso está surgindo tudo isso aí? Então, o que eu fiz? Eu fiz um jornal, né? Com distribuição gratuita, um jornal chamado Jornal Antimídia. E na época eu entrevistava sempre uma banda punk do começo, da primeira geração, e uma banda das novas, que estava todo mundo gostando. Né? Então, o que eu quis fazer com isso? Quis fazer o link para as pessoas perceberem o que veio da onde, né? E como tudo faz parte de uma mesma esfera. E foi um trabalho que eu fiz por 10 anos ali. Foi bem, bem legal, mas assim, por 5 anos. Um jornal de tiragem até razoável, tinha 5 mil exemplares gratuitos, né? Então, sempre distribuído nos locais de show, né? E ali muita gente conheceu muita banda. Eu traduzia muita coisa da Alternative Press. Na época não tinha internet, né?
Então, eu apresentava muita banda, muita coisa que estava acontecendo, para todo mundo ir sempre tá ali alinhado com o que estava acontecendo no mundo. E foi uma coisa muito legal mesmo. Bacana. Você acha que a ascensão do Blink-182, do CPM 22 ali no começo, ele influenciou a chegada das bandas emos, assim? Abriu um pouco de Claro, porta? claro. A própria MTV, né? A MTV, na época, iniciou muito, deu muita abertura, muito espaço. O pessoal que trabalhava lá era muito gente boa, né? Então, sempre dava espaço para as bandas, né? Isso foi muito importante para da mesma maneira que o Musicals foi importante para o Dance of Days, a MTV foi importante para essa segunda geração, essa geração que veio depois, entendeu? Foi muito importante mesmo. E o CPM foi uma coisa muito legal, porque era uma banda da nossa geração que estava sempre tocando com a gente nos locais e de repente estava tocando para multidões, assim, né? Então eu achei demais, né? Eu achei, era como se fosse uma representação, né? Estava representando, né? Aquele nosso pequeno universo, né? Para um universo maior. Então foi uma coisa muito legal. O pessoal falando do Alternative na Penha aqui, os shows que você organizava. Eu Sim, lembro fiz dos. Tinha os do muito Rock show lá. Together também. Sim, Os do Rock Together. sim. É, e, Muitos shows, né? De estúdio e tal. Foi muito legal. e você acha que hoje, depois que passou ali aquele boom do emo, você acha que hoje as pessoas rotulam as bandas emo como rock and roll só ou ainda tem aquele rótulo de banda emo? Assim? Eu nunca achei problema, sabe, como muita gente via na época, assim, né? Eu costumava dizer que nós não éramos uma banda homofóbica, né, na época, né? Que tinha que abrir e incentivar, principalmente pela idade das pessoas que estavam fazendo rock. Se era isso que essas pessoas queriam fazer, que essa galera queria fazer, tinha que incentivar, entendeu? Porque essa coisa do roqueiro mais antigo ali, que estava lá na galeria do rock, torcendo o nariz, expulsando a galera lá dos corredores, né? A gente teve loja lá, o Só Fez teve loja na galeria. E foi uma época ótima para tudo, para cultura, para tatuagem, para tudo. Foi graças a essa galera com mentalidade mais fechada, né? Que a galeria do rock faliu para isso, né? Se transformou em outra coisa. Não faliu, né? Mas terminou um ciclo e começou outro. E essa galerinha migrou para os shoppings, né? Porque precisava de um lugar para se encontrar, né? E, então foi isso que aconteceu. E eu sempre achei, na minha visão mais antiga, assim, né? Que o emo tava pro hardcore melódico, assim, do mesmo jeito que a New Wave teve pro punk, sabe? Que era uma coisa mais colorida, mais assim, sabe? Mais com outro tipo de mensagem, né? Então eu sempre vi com bons olhos. Ah, legal. E você acha que o rock and roll ele tem espaço ainda? A mídia não dá muita voz, né, para as bandas de rock. E você acha que vai ter um futuro, as bandas futuras que estão aparecendo? Eu acho que é tudo coisa de olhar, sabia? Eu sempre falo isso para as pessoas que eu encontro e tal. Não é que eu achar que o rock tem ou não tem espaço. O rock tem. O rock é o espaço. A partir do momento que não tem ninguém que você fala, nem toque outros estilos, que nunca ouviu rock, que nunca não conhece rock, que não conhece pelo menos o Guns N' Roses, entendeu? Não existe isso. Esse negócio do rock ter espaço ou não, é uma mentalidade que desempodera. É uma mentalidade que fala assim, eu estou pedindo, por favor, para me dar um espaço. Isso nunca foi a energia do rock. A energia do rock sempre foi entrar com os dois pés na porta, fazer acontecer. E foda-se se você está tocando para 10 mil pessoas hoje, para 15 pessoas amanhã. O importante é você estar fazendo o que o seu coração está mandando. Então, as pessoas têm esse erro por uma carência ou uma projeção rockstar ridícula de que a sua arte é medida pelo tamanho do público que está na sua frente, não pelo valor interno que ela tem, que é onde ela realmente reside.
né? Então isso aí é o que traz essa mentalidade de sempre buscando um espaço que já é... O rock está lá de trono há muito tempo e nunca vai sair desse trono. Entendeu por quê? Não há problema nenhum em dividir o trono com outras pessoas e com outros estilos, né? Isso não quer dizer que você saiu do trono. A gente não está numa dança das cadeiras. Está todo mundo lá e tem espaço para todo mundo. Senão não tinha festivais que nem o João Rock, não tinha esses grandes festivais de rock que tem aí, Lollapalooza. Isso é o quê, então? Né? Então tá tudo aí. Mas você acha que a galera que escuta o rock and roll ela é muito conservadora e isso acaba inibindo as bandas novas? Olha, eu vou falar por mim e pela experiência que eu tive nessa batalha aí, 35 anos aí no rock, né? Pra falar. Eu tô com 50, né? Desde os 15 eu tô na estrada. É, a mentalidade mudou muito, tá? A primeira música do Days of Days, em português, foi Se Essas Paredes Falassem, que era uma música contra a homofobia. Foi a primeira faixa em português do Days of Days. Na época, não faz ideia do que a gente teve que enfrentar, né? Desde violência nos shows, a tapa na cara, e mantendo o posicionamento. Hoje, dentro da cena do rock, já mudou um pouco essa visão conservadora, né? Já saiu um pouco dessa esfera do conservadorismo. É claro, né, que sempre tem gente com mentalidade, mas isso é independente de ser gente roqueira ou não, né? É a mentalidade das pessoas, né? Tanto que você vê as movimentações que tiveram aí ridículas aí nos anos aí, quartel, essas porra toda aí, tinha roqueiro, tinha gente do rock, que merda, né? Então não pode confundir, né? Achar que um estilo de música que a pessoa ouve vai definir o caráter dela, né? O que a gente está fazendo é música e através da música tentar fazer uma inserção de novas ideias, novas culturas e de uma transformação social, né? Usar a música como uma coisa contracultural. Legal. E você coloca um ponto ali onde o movimento emo ele começou a, a parar, né? Que não apareceu bandas novas, tal. Eu tava conversando com um amigo meu, ele falou que depois do restart a coisa desandou. Você acha também isso ou não? Eu não sei, eu creio que o que aconteceu ali, né, na época, foi o interesse. Porque as coisas são cíclicas, né? E tudo tem o seu momento. Tudo o seu momento. Nada é eterno. Tudo é impermanente nessa vida. Então você tem que aproveitar a coisa enquanto está no momento, enquanto você está vivendo ela. Porque o próprio dia de amanhã já é diferente de hoje, né? Então, quando surgiu essa geração ali do Restart, Cine, Replace, já era o início de uma outra história, né? E duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Uma coisa é o início de uma coisa e o término de outra. Isso não quer dizer que essas pessoas são responsáveis. Isso não quer dizer que são que necessitam serem apontadas, que tem isso, que outra tinha, não sei o que, gerar qualquer tipo de animosidade. É só uma coisa natural, gente. É só uma coisa natural. As coisas acabam. Porra, né? Aproveite enquanto elas estão aí, né? E para de apontar dedo para a cara dos outros. Deixa as pessoas assim. Todo mundo tem direito de ser feliz. Então deixa, vai aproveitar a sua vida. E se o que você está vivendo, que é uma fase legal, acabou, vai viver outra fase, vai fazer outra coisa também, vai criar uma coisa nova, que é o que a gente sempre está precisando. Né? E é isso. E você acha que esse lance de estar se renovando, assim, de ideias e até sonoridade, assim, é o que deu força para vocês continuarem? Porque as bandas começaram a se desfazer, né? Acho que o Cine também acabou, né? Cine, Restart, Replace. Ficou só vocês e o Fresno, né? O Days of Days é difícil de acabar, porque pelo fato que eu te falei lá no começo. O Days of Days é onde eu me expresso. É onde eu coloco para fora as coisas da minha vida. Então, enquanto eu estiver viva, a banda vai existir. Né? Então, eu posso parar. Como quando eu precisei cuidar de mim, ou quando eu tive problemas que eu não soube lidar,
eu colocava a banda em ato, sem problema algum. Por quê? Porque eu tinha que olhar para mim, tinha que entender o que estava acontecendo na minha vida e como eu ia continuar falando sobre a minha vida se eu estava passando por um problema, né? Então eu colocava a banda em ato. E a banda mudava, as formações iam e vinham, e eu insistia, como eu insistirei, sempre, né? E a sonoridade dos discos do Days of Days, ela altera muito, porque elas são reflexo da fase que está sendo vivida, né? Se eu estou vivendo uma fase mais densa, é óbvio que vai sair um Coração de Troia, é óbvio que vai sair um disco preto. Se eu estou vivendo uma fase mais narcosa ou mais gótica, introspectiva, é óbvio que vai sair um Livros aos Anjos, entendeu? É óbvio que vai sair sei lá, outro tipo de som, né? Do mesmo jeito que agora, que eu tô bem, tô vivendo um momento, a maior referência desse novo disco que está vindo é a Voz das Águas Vivas, que é um disco pra cima, é um disco com uma vibração, a história não tem fim, entendeu? É da onde tá vindo. E é isso. Respeitar a voz do coração, sempre. E não se adequar a nada que não seja a sua própria vontade. Senão deixa de ser arte. Verdade. E você acha que depois que você se assumiu uma mulher trans, você aproximou mais os fãs, assim, aqueles fãs dos anos 2000 ali que tava, que não sentia, não tinha um movimento assim, tinha um movimento que representava, mas não tinha uma voz que defendia eles, assim. Você se sente assim hoje ou não? Uma voz que defende essa galera? O Dance of Day sempre foi isso. Os Dance of Day sempre foi o lugar. A gente começou com que as paredes falassem. Sempre falamos muito contra o preconceito no palco. Sempre falamos muito contra a homofobia, principalmente contra a violência que acontecia ali no começo dos anos 2000, que era uma coisa pesadíssima, pesadíssima. E ela foi uma banda de muita posição sempre. Sempre de muita posição nessa luta, nessa luta. E não só quanto à questão de gênero, quanto à questão de identidade, de opção, mas a questão racial, sabe? E em toda a forma de segregação. O Isso sempre foi um lugar que abrigava pessoas de qualquer orientação, né? E dava espaço, né, para a pessoa se sentir segura, né, e poder estar ali vivendo toda aquela experiência. Então, quando eu me assumi mulher, eu acho que não causei muita surpresa. Na verdade, acho que não foi surpresa nenhuma, porque todo mundo já imaginava. Era só eu que tinha essa dificuldade, né, devido a toda a jornada, depressão, etc., né, que ficou para trás. É, levei um tempo, né, muito tempo para conseguir me desvencilhar ali, mas todo mundo, eu era uma criatura andrógena, né, então eu cheguei a postar um tempo atrás umas fotos antigas, né, eu falei assim, qual que é a diferença, gente, daquela época para agora? Não tem diferença nenhuma. Entendi. E você acha que no início ali do emo tinha muito preconceito? Você acha que agora o preconceito ele é penerável, assim? Porque você assumindo uma posição, você acaba meio que peneirando a galera, né? Aquela galera chata, conservadora, já não... Ah, para não, mostrar que o meio... no hardcore eu acho que as coisas ainda melhoraram, né? Mas após os últimos 4 anos, a situação piorou imensamente, né? Que foi normalizado de preconceito e inclusive incentivado, né? Pela corja que se instalou aí, é, só piorou as situações assim para a gente, né? E para qualquer pessoa que saia fora da forminha mental deles. Mas dentro do hardcore, dentro dessa esfera da gente, aí melhorou, sim. Ainda bem, né? Em algum lugar tinha que melhorar. É verdade. E você acha que na posição política, assim, essa dicotomia, assim, ela acaba meio que dividindo, porque agora entrou na música também, né? O direito e o esquerdo, as Uhum. pessoas, elas começam a tomar formas, né? Você acha que isso é legal ou isso afasta
que você tá a fim de cantar para todo mundo e isso acaba afastando Não, a muito pelo galera. contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, eu acho a esquerda, né, eu sou anarquista, né? Então, isso também desde 15 anos. Hoje com uma mentalidade bem mais desenvolvida, né? Mas eu acho a esquerda absurdamente bunda mole. Eu até postei isso aí hoje no Twitter. Absurdamente bunda mole quando se trata de propriedade privada, acúmulo de riquezas, né? Então, eu não vejo, eu não vejo risco, né, para as classes que estão brigando aí entre direita e esquerda, com o pensamento, por exemplo, do PT, né? O pensamento do PT não representa um risco, nunca representou um risco aos privilégios, né? Mas sempre foi uma abertura maior na questão dos direitos humanos, na questão social, né? E é nisso, e a gente não pode ser cego para saber que esses avanços têm que acontecer, né? Não pode acontecer um retrocesso como houve, né? Embaixo das botas de fascista. Mas eu, na verdade, como eu escrevi em uma música do meu solo, né? Eu falo assim, ô, fique com os bons, que prefiro os ruins. Pelo menos sei quem são, né? Porque quem se mascara de bom aí, é muito fácil de se mascarar. Então é bom saber. É bom saber quem é que te abraça e com uma faca na mão, né? Isso é importante. Só que também o bom senso e o amor nunca podem deixar de nos orientar para não nos assemelharmos, né? Então, o caminho é sempre a evolução, a humanidade, né? E o ser humano, né? Sermos pessoas, né? De coração, pessoas que acreditam no amor, que acreditam nele, isso sim, e que há espaços para todas as formas de pensamento, que não anulem outros pensamentos, claro. É verdade. Bom, e os planos para o futuro da banda pessoais? Tá. O Dance of Days foi assim, né? Antes da pandemia, eu estava com o disco pronto. E só que eu estava com questões internas muito pesadas, né? Muito que eu precisava cuidar, precisava olhar. E eu decretei pausa dos palcos por pelo menos um ano. Eu falei assim, ó, dessa vez vai ficar fora dos palcos pelo menos um ano. Eu precisava cuidar de mim, precisava parar de pensar em estar na estrada e cuidar de mim. E isso foi no final, né, de 2018. No começo de 2019 veio a pandemia. Daí é claro que ficamos muito mais do que o ano que eu tinha falado, né? Ali eu tinha um disco pronto. Um disco tinha 9 músicas, né? Ele ia chamar 9, inclusive. Ia ser o nono álbum do Ace of Base. E durante a pandemia, isso aqui aconteceu, né? A minha vida mudou de uma maneira que aquelas músicas perderam sentido para mim. Perderam completamente sentido, porque elas diziam a respeito a uma realidade que não mais existia na minha vida, né? Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu fui escrevendo, compondo, e fazendo música, fazendo o que eu gosto de fazer, que é colocar para fora, né? Colocar para fora as coisas que eu sinto. E começaram a surgir músicas novas, né? Começaram a surgir músicas novas. E a ideia era lançar o disco, né? Até porque a gente fez uma campanha antes da pandemia, eu quero honrar a campanha, quero fazer um negócio especial para quem participou. Enfim, tem tudo isso aí nesse quadro aí para a gente trabalhar nesse disco novo. E a verdade é que eu não sabia o que fazer com isso. Por quê? A gente estava no independente, 100% independente. Eu, por algum motivo, na verdade, deve ter sido pela minha inimizade eterna com o sistema desde os 15 anos, eu nunca fui agraciada com nenhuma forma de auxílio. Nem auxílio músico, nem auxílio Brasil, nunca consegui pegar nenhuma dessas merdas. E com o tempo, sem show, o que aconteceu? Acabou. O que eu ia fazer? Eu acabei vendendo livro,
zerando. E ainda bem, né? Mudei de São Paulo, vim para um lugar muito lindo, que é a Ilha de Canaréia. Hoje eu moro numa ilha, né? Onde tudo é muito mais simples, a vida é mais simples, o raciocínio é mais leve. E aqui, fazendo esse monte de música, vivendo essa realidade de fazer um monte de música. E não sabia o que fazer. Então, eu conversei com um amigo meu, que é da minha editora, né? O Salinas, e a gente fez uma reunião com o Caco Grandino, do NX Zero. E ali foi feita a proposta da gente fazer esse disco com a distribuição da Stream, que é onde o Caco é um dos diretores, né? E lançar ele primeiro em alguns singles e no meio do ano sair o disco inteiro e fazer todo o trabalho em cima do disco. E é assim que a gente tem feito. Lançado, já lançamos 2, o plano é lançar pelo menos mais 4 antes do disco, 4 ou 5 antes do disco. E sai agora no segundo semestre. Legal. E a agenda de shows, como que tá? Fizemos alguns shows aí no retorno, né? O Fabic, né? Tem da Lapa, a Jai, um monte de shows legais aí, as casas de cultura. E vamos tocar nesse final de semana em São Paulo. Nesse final de semana tem o show de aniversário de 15 anos do Insônia 2008, que é um dos meus álbuns preferidos. E eu estou muito feliz. Inclusive, nós interrompemos um pouco o processo de gravação das músicas para poder ensaiar, para fazer um show legal, um show perfeito aí, né? E depois vamos voltar para o processo. Até então, a gente está com o pé um pouco no freio para poder se dedicar à gravação do disco. A menos que apareça um convite muito legal, uma coisa que a gente queira muito fazer, assim, a gente vai estar fazendo. Mas, por enquanto, a gente quer manter o foco total na gravação e para chegar nesse novo álbum com uma turnê. Já com uma turnê que possa passar por todas as cidades que nós não passamos nos últimos anos. Essa é a ideia. Legal. Vai ser aonde o show aqui em São Paulo? No La Iglesia Borracheria, ali em Pinheiros. Eu acho que eu vi a postagem. Bom, quero agradecer. Nossa, eu saí de um resfriado, agora que fiquei sem voz. E não tô 100% ainda com a voz. Quero agradecer a sua presença aqui e já deixar o convite quando fazer o lançamento do CD, do álbum, né? A gente fazer uma outra live aqui para você contar como vai ser a turnê e como é o disco. Legal. A gente faz uma live legal aí. Legal. Queria aproveitar, agradecer também o espaço, né? Pedir para a galera, principalmente quem for de São Paulo, ajudar a divulgar esse show no final de semana, porque a gente está tendo uma questão com o algoritmo do Instagram que eu não consigo entender essa merda aí. E muita gente não está sabendo ainda desse show. Tem gente que é fã de carteirinha que veio ser falado e que nem sabia que o show ia acontecer. Então, quem puder ajudar a divulgar que esse show vai acontecer nesse final de semana, eu agradeço. Escutem os singles novos, aprendam a cantar e que essa turnê promete. Agradeço muito pelo espaço, viu? E faço questão de vir aqui quando isso cair. Poxa, bacana. Manda o flyer para mim que eu posto aqui nos stories do podcast. Legal. Mando sim, com certeza. Vamos agitar. Muito obrigado. Boa noite. Querido. Obrigado por ter dado esse espaço pra gente. Muito obrigado. Que agradeço. Fica com Deus, querida. Muito obrigado. Até mais. Valeu, gente. Segue a página aí, hein? Valeu.